Primeira convidada, a doutora Érica Treptow. Mas antes a gente vai abrir aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje. Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui agora o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo a doutora Érica Treptow, pesquisadora do Instituto do Sono. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, hein? Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e quero parabenizar também esses 10 anos, né? Uma data muito importante. Muito obrigado mesmo, obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pelo tempo em atender a gente aqui. E a gente convidou a doutora Érica para falar sobre, tirar todas as dúvidas sobre o sono, a qualidade do sono, o que é uma noite bem dormida, não é? Falar de insônia, muita gente sofre com insônia. E eu queria começar do básico aqui, essa nossa conversa, doutora. Eu queria saber o que acontece quando a gente dorme, né? Porque a gente passa um terço das nossas vidas dormindo. E o cérebro, ele não está em repouso durante esse período, né? Muito pelo contrário, ele está numa intensa atividade ali, funcional, fisiológica, para que a gente possa, no dia seguinte, né, tá com um pique total para começar mais um dia, não, doutora? Excelente. Essa é uma ótima pergunta para começar, porque é bem isso, né? A gente tinha uma ideia antigamente que o sono era só aquele momento, assim como a gente faz com o celular, de colocar para carregar na tomada e esperar para ficar pronto para outro dia, para estar mais renovado, com as energias recarregadas. Mas é bem como você falou, o sono, ele não é um período só de repouso. Enquanto nós estamos dormindo, o nosso cérebro trabalha continuamente e ele trabalha muitas vezes para conseguir que ele funcione de uma forma boa. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos desde a nossa parte de imunidade, que são as nossas defesas quando nós temos uma infecção, por exemplo. Nós temos o hormônio do crescimento, ele é produzido durante o sono. Então aí veja bem, como é importante que uma criança durma bem, por exemplo. Então nós temos várias coisas da parte hormonal, os nossos hormônios sexuais, diversos hormônios, todos relacionados que estão justamente a sua produção é maior durante o sono. E o sono ele é dividido em duas fases, né? Tem o sono não REM e o sono REM, é isso, doutora? Isso, na verdade o sono não REM, nós ainda dividimos em 3 fases, a fase 1, 2 e 3 do sono não REM e sono REM. E por que sono REM? O que significa isso? Acho que esse vale a pena falar um pouco. Se vocês começarem a olhar, às vezes, os seus gatos, cachorros ou bebê, é muito mais fácil da gente enxergar quando estão nessa fase. REM vem de uma sigla do inglês que significa movimento rápido dos olhos. Então, muitas vezes a gente vê, mesmo com a pessoa com a pálpebra fechada, nós vemos os olhos se movimentando. E essa parte do sono não REM, nós temos o sono N1, que é um sono bem mais superficial, é quase que uma transição entre estar acordado e estar dormindo. O sono N2, que é um sono mais intermediário, onde nós passamos a maior parte da nossa noite. E o sono N3, que nós chamamos também de sono de ondas lentas. Sabe aquele momento do sono que a gente fica um sono tão profundo que se alguém quer nos despertar tem que sacudir, tem que chamar o nome? Essa é a fase do sono de ondas lentas. E também o sono REM. E nós vamos repetindo várias vezes durante a noite cada uma dessas fases, sendo que cada uma delas tem a sua importância. Então, o primeiro estágio, a primeira fase é aquela transição mesmo da vigília para um sono leve, né? O adormecer mesmo, você vai dormindo, é um sono leve. A fase 2 é intermediária, não chega a ser um sono leve, também não chega a ser um sono profundo. E o 3, esse sim já é um sono profundo, é isso? Isso, exatamente. O sono N3 é o sono mais profundo que nós temos, o sono de ondas lentas, que nós chamamos. E você sonha em qual? Em todos eles? Pois é, ótima pergunta. Nós sonhamos principalmente durante o sono REM, mas não apenas durante o sono REM. Então, isso é uma confusão. E uma outra confusão que as pessoas têm é assim, não, mas eu não sonho. Se eu não lembro, eu não sonho. Todos nós sonhamos todas as noites,
mas existe justamente essa questão de ter a memória ou não do que nós acabamos sonhando. E o sono REM, ele é responsável, sabe aqueles nossos sonhos mais bizarros, que são coisas que não parecem ser coisas tão do cotidiano, que parece uma mistura de diversas atividades? Esse normalmente é durante o sono REM. Então todo mundo sonha, todas as noites. Todo mundo sonha. A gente pode não se lembrar, mas então todo A gente mundo... sonha acordado, a gente sonha dormindo. Agora, a gente sabe, né, que muitas coisas acabam interferindo no sono. Muito se fala agora, hoje, das telas, né, da exposição às telas, dos celulares, televisão. Mas antigamente, que não tinha nada disso, tem relatos, né? Existiam relatos de pessoas que tinham dificuldade para dormir com insônia. Além da tela, da tecnologia, dos celulares, o que mais que influencia e que interfere o sono, doutora? Uma das coisas que mais influencia o nosso sono é o nosso ambiente. Então, eu sempre costumo dizer que nosso ambiente de sono tem que ser um ambiente convidativo. É como se fosse nos levando para o sono. Então, por exemplo, se eu tiver uma luz branca no meu quarto, isso vai prejudicar o início do meu sono. Se tiver muito barulho, também. E é o barulho tanto interno quanto o barulho externo. Então, por exemplo, pode ser uma moto que passa lá fora, mas pode ser alguém roncando do lado. Então, eu também tenho essa questão do barulho que pode prejudicar. E uma outra coisa que é importantíssima, principalmente nós agora, né, estamos finalizando, entrando agora para a parte do outono, mas temperaturas quentes costumam prejudicar o início do nosso sono. Tudo extremo, né? Se eu estiver com fome ou se eu tiver comido demais, isso prejudica. Se eu tiver com muito barulho, prejudica. Então, todos esses extremos acabam piorando o início do nosso sono. A idade interfere também? A idade interfere. Até aí na sua bancada aí tem bastante gente que talvez depois possa nos dar esse testemunho do quanto a idade às vezes interfere no sono. O que acontece? Existem mudanças que nós chamamos de mudanças fisiológicas. São aquelas mudanças que são esperadas com a idade, que não são exatamente doença. E quando nós vamos ficando mais velhos, existe uma chance maior de eu ter mais despertares durante o período da noite, de eu acordar, de ter mais dificuldade para iniciar o sono. Então, realmente, o sono vai mudando. E a criança, por exemplo, o bebê nós temos aquele sono que nós chamamos de sono polifásico, né? O bebê dorme, ele acorda, fica um tempo em vigília, depois ele dorme novamente. E o bebê, ele tem muito mais desse sono REM que nós falamos. E isso está associado principalmente ao seu desenvolvimento neurológico. Então, realmente, cada fase de vida vai mudando. Os adolescentes têm aquela tendência de dormir mais tarde e levantar mais tarde. Não é só uma questão de que eles gostam de sair, de ir para a noite. Tem uma parte fisiológica também. Existe uma mudança dentro do organismo que faz que eles tenham essa preferência durante a adolescência. Mas existe, né, algumas dicas que você pode passar aqui para a gente, dividir com os nossos ouvintes, para de fato a gente conseguir ter uma noite bem dormida, né, para no dia seguinte acordar disposto, com ânimo, com disposição, qualquer que seja a faixa etária, não é? Porque não é só na melhor idade, apesar, né, disso ser mais presente mesmo, mas tem muitos adolescentes, né, adultos que têm dificuldade mesmo para dormir. Tem pessoas que precisam ter aquelas janelas, cortinas blackout que chama, né, que é tudo escuro mesmo, pode ter uma frestinha de luz que já pronto cria ali uma dificuldade, né, uma barreira para dormir, não é? Quais são as dicas, né? Você falou da luz branca, tem aquela luz amarela. O que é ideal, hein, doutora? Bom, o ideal, né, quando nós falamos em sono, nós temos que ver que o sono não é apenas o período noturno. Então, o sono muitas vezes é o reflexo daquilo que nós fazemos durante o dia. Então, digamos que eu dormi uma noite, a partir do momento que eu acordo, eu já estou, digamos assim, planejando o meu sono da noite. Então, o que eu sempre falo para os pacientes e para as pessoas com quem eu converso, é muito importante que durante o dia você seja muito ativo. Ativo em que sentido? Tanto na parte física quanto na parte mental. Então, por exemplo, de manhã é extremamente importante que eu tenha uma exposição à luz do dia, né? Principalmente uma exposição à luz natural, que isso vai dizer para o meu corpo, olha, é hora de ficar acordado, é a hora da atividade, é a hora do trabalho, é a hora do estudo.
E aí, quando vai passando o meu dia, eu vou ter as minhas preocupações, vou ter os meus afazeres, mas quando vai chegando o final do dia, nós temos que começar a desacelerar, né? Nós não podemos pensar que é simplesmente chegar no quarto, apagar a luz e eu vou começar a dormir. Então tem que ter um certo preparo. E o que seria esse preparo? Desde deixar de lado as preocupações, tem pessoas que até anotam num caderno tudo aquilo que as preocupa, porque aí a gente esvazia a mente e consegue se preparar para o sono. Lembrar de ir para a cama, principalmente quando eu já tenho sono, quando eu tenho vontade de dormir. Não adianta eu chegar na cama e ficar esperando que o sono venha. Por exemplo, nós não fazemos isso com a nossa alimentação. Eu não sento na mesa e fico esperando que a fome venha. Quando a fome vem, nós vamos lá e buscamos o alimento. E o sono, por ser uma função fisiológica, né, a gente tem que pensar da mesma forma. Então, esse desacelerar, ficar longe das telas, no mínimo 1 hora antes da hora de dormir. Eu digo que o que seria recomendado seria pelo menos 2 horas, mas isso tem sido bem difícil de negociar com as pessoas. Então, eu peço que pelo menos 1 hora antes de dormir se afastem das telas. E o que eu chamo de telas? A parte de computador, de televisão, de celular, porque todas elas podem atrasar o início do meu sono. Ter um certo ritual para dormir, assim como a gente faz com as crianças normalmente se conta uma história, a criança toma um banho, tem uma conversa, um momento de carinho com os pais. Isso é importante que o adulto também tenha o seu ritual para dormir. Nós realmente não conseguimos simplesmente desligar, então nós temos que nos preparar para o início do sono. Muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes com dúvidas, né? Perguntando já para a doutora. Tem gente que quer saber aqui sobre a apneia. A gente já vai repassar, viu, Andréia? A gente vai repassar aqui em instantes a sua pergunta, a sua dúvida para a doutora Érica Treptal, que é pesquisadora do Instituto do Sono. E hoje, no Plantão Médico Bandeirantes, aqui do Bom e do Melhor, a gente está falando sobre a qualidade do sono, sobre as fases, sobre insônia, não é? Já que a gente está falando sobre dormir, tem pessoas que têm uma facilidade para dormir, dormem em qualquer lugar, não é? Agora, é recomendável que se tire aquele cochilo durante a tarde? Isso pode atrapalhar no sono à noite? Como que é, hein, doutora? Olha, eu vou pegar um pouquinho da sua fala e vou falar alguma coisa assim. Quando a pessoa dorme em qualquer lugar, a gente também tem que ficar preocupado. Ah, é? Né? Se ela está durante o dia dormindo em qualquer lugar, pode ser sinal que à noite ela não conseguiu dormir bem. Então existe uma pressão tão grande do sono que se dormir em qualquer lugar pode ser dormir dirigindo, dormir se alimentando. Então sempre quando a pessoa dorme em qualquer lugar também é um alerta, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o cochilo. Então o cochilo também tem algo muito cultural. Tem alguns países, principalmente na Europa, que as pessoas são acostumadas a cochilar, que é normal depois do almoço. Algumas coisas de comércio, restaurantes até fecham para respeitar aquele cochilo. O cochilo ele pode ser bom. O cochilo pode ser bom, ele pode nos ajudar, ser uma certa pausa durante o dia, recarregar um pouco as nossas energias. Mas o cochilo é muito importante que nós limitemos o tempo de cochilo. Eu tenho pacientes que dizem, olha, eu cochilo 1 hora e meia. 1 hora e meia, infelizmente, acaba sendo muito tempo. Então, o recomendado é que a pessoa cochile em torno de 20, 40 minutos. Isso seria o suficiente para não chegar naquela fase mais profunda do sono, senão a pessoa acorda às vezes até confusa, sem nem saber onde está, e também para conseguir já ter essa renovação. E lembre-se que o cochilo, muitas vezes um dos bons momentos do dia para fazer o cochilo é após o almoço, que naturalmente após o almoço nós já temos um pouco mais de sono. E sempre também lembrar que cochilo depois das 18 horas vai atrapalhar o seu sono da noite. Então tem pessoas que chegam em casa do trabalho, já estão bem cansadas e referem que dão um primeiro cochilo. E esse seria até um cochilo proposital. Mas tem que lembrar também daquelas pessoas que acabam sentando na frente da televisão quando chegam em casa e dormindo bastante. Então isso realmente não seria recomendado. Então o que eu teria para dizer do cochilo? Sim, ele pode ser benéfico, contanto que a gente limite esse tempo do cochilo. E para pessoas que têm o problema da insônia, né, essas pessoas que têm essa dificuldade de dormir, para elas muitas vezes nós não recomendamos, porque pode atrapalhar muito o sono da noite.
Mas é incrível, né? Bom, claro, cada indivíduo é um indivíduo, né? Eu, na verdade, esse cochilo aí à tarde, para mim ele é prejudicial. Eu acordo de mau humor, eu quero continuar dormindo. Ele não é revigorante, né? Já para minha irmã, eu tenho minha irmã gêmea, Carolina, Carol, ela sim gosta de tirar um cochilo à tarde e faz bem, né? Faz bem ter essa pausa aí ao longo do dia, não é? Mas já que a gente está falando de que cada indivíduo é um indivíduo, aquilo de dormir, ter que dormir 8 horas, isso procede? Ou uma pessoa pode dormir bem, dormindo 7, 6, 5, 4 horas por dia, todas as noites? Isso aí tem mesmo esse padrão de 8 horas ou não, doutora? Existe um padrão do que seria o recomendado para cada idade. E aí que essas 8 horas elas caem completamente. A gente deixa de falar esse número. Então esse número é um número muito falado, mas 8 horas seria a média do que o adulto precisa dormir. Então, no geral, o adulto precisa dormir entre 7 e 9 horas, tá? Se você pegar, por exemplo, um recém-nascido, um bebê, ele precisa dormir em torno de 14, 17 horas. Olha como muda. Uma criança de 10 anos precisa dormir em torno de umas 10 horas por dia. Então, isso tem uma mudança grande que vai diminuindo conforme nós ficamos mais velhos. Mas é super importante pensar que existem extremos dessa curva. Eu estou falando isso seria a média para a população geral. Mas tem algumas pessoas, por exemplo, existem pessoas que precisam dormir em torno de 10 horas, mesmo na vida adulta. E isso pode ser um extremo, não é o mais comum. O mais comum é entre 7 e 9 horas. Só que aí tem um número que você falou. Você falou, será que dormir 4, 5 horas é suficiente? Não é suficiente, né? Então esse é um ponto bem importante. Se nós dormimos menos do que 6 horas por noite, existe um prejuízo muito grande. Esse prejuízo, ele é tanto da parte cognitiva, o que eu quero dizer com cognitiva? A minha atenção, a minha memória, da parte emocional, a minha capacidade de tomar decisões, por exemplo, e também, principalmente, da minha parte cardiovascular. Não faz bem para o meu coração, não faz bem para o meu cérebro quando eu tenho menos de 6 horas de sono. Então, esses 6 tem que ser o nosso mínimo. Menos do que 6 não é recomendado. Porque a gente vê muitos empresários, workaholics, né, que falam, né, eu durmo 4 horas e fico bem, fico disposto, mas então uma hora essa fatura vai chegar, não, doutora? Exatamente, é bem isso que eu costumo dizer. Por enquanto, essa pessoa, às vezes é uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de energia, por enquanto ela consegue manter esse ritmo. Mas em algum momento essa conta chega. E essa conta chega como? Né? Muitas vezes ela não chega exatamente com algo diretamente relacionado ao sono, mas ela pode chegar, por exemplo, com o desenvolvimento de um quadro de hipertensão arterial, pode chegar com um infarto, pode chegar com um acidente vascular cerebral, com uma isquemia cerebral. Então, por isso que é tão importante manter, e o mais cedo que a gente começa a ter esses bons hábitos de sono, mais fácil fica. Então, se a gente ensina desde as nossas crianças a dormirem bem, a dormirem o tempo necessário, por exemplo, em relação a esse dormir pouco, também não é incomum os estudantes quererem ficar estudando na véspera das provas e virarem à noite. Mas a gente já falou um pouco, né? O sono não está relacionado com a memória, não está relacionado com a concentração. Então, a partir do momento que você aprende muito durante o dia, você tem que dar o direito desse momento do sono, que é justamente ali que a gente vai consolidar aquela memória que nós precisamos e vamos nos livrar de muitas coisas que a gente vê e escuta durante o dia, mas que o nosso cérebro não precisa manter. É durante o sono que acontece todo esse processo. A Edilene Soares está aqui adorando a pauta, a Cida Luzumira. O João da Silva e o Matos Filho tem uma pergunta aqui parecida. A gente está falando de quem dorme pouco. E quem dorme muito, 10, 11 horas, também isso é prejudicial? Claro, a gente está falando de uma fase adulta, não das crianças. Também dormir mais, dormir muito, também não é legal, doutora? Excelente pergunta. Por quê? Porque esse dormir muito... Existem realmente poucas pessoas que precisam dormir muito, que seria mais de 10 horas, mas quando começa a ter principalmente quando houve uma mudança do padrão, por exemplo, a pessoa antes dormia 8 horas
e começa a dormir 10 horas, é muito importante que a gente pesquise se existe alguma doença associada. Existem doenças que fazem que aumente nosso tempo de sono ou a nossa vontade de dormir. Por exemplo, a depressão pode, em muitos casos, levar a um maior tempo de sono. E aí também tem uma outra coisa que é importante olhar: será que a pessoa realmente está dormindo 10 horas ou ela está permanecendo 10 horas na cama? Então esse é um outro ponto bem importante. Tem pessoas que elas querem adormecer e elas até vão mais cedo para a cama, antes ainda que tenham sono. E elas ficam 10, já tive pessoas que eu vi que ficam 12 horas, metade do dia na cama. E realmente acabam tendo pequenos cochilos e fica um sono de pior qualidade, porque não é um sono tão consolidado. Então o que eu diria? Que 10 horas existem, poucas pessoas que realmente acabam necessitando esse número de horas, mas que quando existe uma mudança de padrão, sempre tem que surgir um alerta. Será que nós temos alguma doença associada que está fazendo com que essa pessoa durma mal? Todos nós já passamos por um quadro gripal, por exemplo, e é muito frequente a gente precisar do sono nesses momentos, para nossa recuperação. Aí sim, nesses momentos pode ser necessário. A gente vai começar a atender aqui os nossos ouvintes. A Jorge Camargo diz que está aqui na escuta e tem perguntas aqui da bancada. O Edson tem uma pergunta para a doutora Érica Treptow, que é pesquisadora do Instituto do Sono, falando hoje no nosso plantão médico, no nosso quadro aqui de saúde, do bom e do melhor, sobre a qualidade do sono, né? E o Edson tem uma pergunta, por favor, Edson. Bom dia, doutora Érica. O que eu tenho para perguntar para a senhora é com relação a até que ponto o álcool pode ser benéfico ou maléfico para a qualidade do nosso sono? Bom dia, Edson. Maravilhosa essa pergunta. Nós temos essa sensação de que o álcool nos faz adormecer mais fácil. E essa sensação, ela não é de todo irreal. O que acontece? O álcool, ele age dentro do nosso cérebro nas mesmas substâncias que agem, por exemplo, os hipnóticos, aquelas medicações para dormir. Então, realmente, às vezes dá essa sensação que no começo do meu sono ele auxilia. Só que não sejam enganados por esse começo do sono, porque ele prejudica todo o restante da minha noite de sono. E esse prejuízo vai ser maior se eu tomar a bebida alcoólica mais perto do horário de dormir, porque o meu corpo ainda vai estar metabolizando esse álcool que eu ingeri. O que acontece durante a noite da pessoa que toma bebida alcoólica? Existe um aumento do número dos despertares, então fica um sono mais fragmentado, ela acorda mais vezes depois de já ter iniciado o seu sono. Além disso, algo que pode acontecer, vocês já devem ter ouvido falar alguém dizer assim: não, na verdade eu não ronco. Eu só ronco naquelas noites que eu tomo bebida alcoólica. Por que isso acontece? Uma das propriedades que o álcool tem é a capacidade de relaxar a musculatura do que nós chamamos de via aérea superior, que é por onde o ar vai passar quando eu estiver respirando pelo nariz, pela boca, para chegar lá no meu pulmão. Então prejudica essa passagem de ar. Pode fechar essa passagem de ar, a pessoa tem uma tendência maior ao ronco. Lembra daquelas fases do sono que a gente falou? Eu também posso prejudicar as fases do meu sono, diminuir esse meu sono profundo, ficar com um sono mais superficial, e tudo isso vai desencadear o quê? Que no outro dia a pessoa acorda justamente com aquela sensação de que não descansou, com aquela sensação de corpo que está necessitando de mais tempo de sono, que necessita de um sono de maior qualidade, justamente porque o álcool atrapalhou toda essa noite de sono. A gente vai começar aqui a colocar as mensagens também que chegam pelo nosso WhatsApp, né? O 11 99904 8756. Tem perguntas de áudio, tem perguntas de texto, né? Tem ouvintes aqui preocupados, né? Falando sobre os tratamentos e perguntando sobre remédios. Vamos ouvir aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Eu sou a Molha, aqui de Jandira. Pergunte para a doutora, foi o tema do programa anterior, que o Cláudio Zaidan até fez uma colocação muito importante, mas não era sobre relação ao sono, mas sim sobre o nível de ansiedade, estresse das pessoas, e o Brasil está no terceiro lugar no mundo
mas ele comentou a respeito das pessoas tomando medicamentos para dormir, né? E isso vai interferir tudo na qualidade de vida da pessoa. Pergunte a ela o que ela acha sobre os medicamentos para dormir, e que muitas vezes a indústria farmacêutica que eu faço parte propõe como: vamos lá, vamos ganhar dinheiro com esses medicamentos maravilhosos. Até que ponto isso é maravilhoso? Muito obrigado. Até que ponto, hein, doutora? Os remédios são realmente indicados e outros que você consegue ficar sem só mudando hábitos, hein? Excelente pergunta, porque um dos pontos que foi ressaltado foi justamente o quanto no nosso país a parte de ansiedade, de depressão, a saúde mental tem sido afetada nos últimos anos. E muitas vezes se busca uma solução mágica, né? Eu vou tomar um comprimido e esse comprimido vai resolver tudo. E a ideia é que isso não seja dessa forma. Por quê? Pense bem, a partir do momento que você recebe uma medicação para iniciar e para manter o seu sono, você deixa de manter o padrão do seu sono natural. E todas essas medicações, elas também têm efeitos colaterais, principalmente se elas forem usadas a longo prazo. Então, sim, até existem pessoas que necessitam das medicações para adormecer, mas é um número muito menor de pessoas do que a gente pensa. Então, muitas vezes é fácil conseguir um remédio, mas ele não é a melhor solução. Por que eu estou falando isso, que ele não é a melhor solução? A gente falou um pouco sobre algumas dicas. Essas dicas nós chamamos de higiene do sono. São hábitos e comportamentos que eu vou ter para que eu tenha uma maior facilidade em iniciar o meu sono. Mas o tratamento, por exemplo, da insônia, posso definir um pouco o que é insônia aqui, que eu acho que a gente ainda não falou propriamente dito o que é. Então, a insônia é quando eu tenho uma dificuldade para iniciar o meu sono, para manter o meu sono, ou chamado despertar precoce. E isso está acompanhado de consequências diurnas, ou de consequências até durante a noite. Então, eu sou uma pessoa que fico mais irritada no outro dia, que não consigo ter uma boa produtividade no meu trabalho durante essa insônia. E sempre quando a gente vai falar de insônia, é importante que o meu ambiente esteja bom, propício. Por exemplo, não dá para chamar de insônia se eu moro do lado de um local onde tem música alta todas as noites. Fica difícil, acaba se confundindo um pouco. Então, hoje em dia, o principal tratamento que nós temos para a insônia não é o medicamento. A gente chama de terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? A terapia cognitivo-comportamental, ela vai reconhecer quais são as minhas crenças, quais são os comportamentos que eu tenho tido que podem estar prejudicando o início e a manutenção do meu sono. E através desse reconhecimento e através de várias sessões que eu vou ter com um profissional, eu vou conseguindo modificar esse meu padrão para que eu garanta um sono de maior qualidade. E isso não é só aqui no Brasil. Se nós olharmos o que nós chamamos de diretrizes, que são as recomendações na Europa, nos Estados Unidos, em todos esses lugares, esse é o principal tratamento recomendado para a insônia. O Severino da Paz de Cananéia está aqui conosco, a Maria Neliane Dias, a Ana Maria de São José dos Campos. Ela quer estar com a gente aqui um dia. Vamos marcar, viu, Ana Maria? Que é de São José dos Campos. O professor Nelson Valente, de São Bernardo do Campo, também está aqui. A Denise Corrochano, né? Quem mais? A Valquíria Santana da Vila Conde do Pinhal, Ipiranga. Programa maravilhoso, super obrigada aqui pelo tema. O Jefferson de São Vicente, Carlos Henrique da Praia Grande, também gostando muito do tema. A Silvia Stanzioni. Será que a Loreta mora perto aqui de mim, Santana? É a Silvia Stanzioni. Pode ser que vocês sejam vizinhas, viu, Silvia? A Aurilúcia e a Loreta, elas vivem na Basílica, não é isso? De Santana, não é? Estão sempre lá. Zé Ferreira, Jardim Capela, São Paulo, também está aqui na nossa escuta. Quem mais? Rodney, Mogi das Cruzes. Eu, de uns 3 anos para cá, entre 2 e 3 horas da madrugada, eu acordo.
sem motivo, e o sono retorna entre 5 e 6 da manhã. Ele quer saber se existe algum motivo, né? Ele pergunta se tem algum exame para fazer. E existe, não só no Instituto do Sono, mas existe algum exame que pode ver ali, medir a qualidade do sono, doutora? Existe sim. Então, primeiro, em relação a esses despertares de madrugada. Todos nós temos algum despertar de madrugada. Em torno de umas 2 a 4 vezes aproximadamente, é normal. Lembra aqueles ciclos de sono que eu falei, que nós passamos? Normalmente, quando a gente termina um desses ciclos de sono, nós temos um breve despertar. E aí é justamente importante isso, o que eu falei chama-se um breve despertar. Então eu desperto e logo eu volto a dormir. Se eu fico sem voltar a dormir, se eu fico, que as pessoas falam de fritando na cama, aí realmente eu tenho que procurar, que pode ter algum problema associado. Uma das maneiras de nós vermos se tem algum problema de sono, se tem algum distúrbio do sono, é fazer um exame que nós chamamos de polissonografia, ou o estudo do sono. O que é esse exame? Normalmente, a pessoa vai até um laboratório, né, por exemplo, lá no Instituto do Sono, é o maior laboratório do mundo que existe para fazer a polissonografia. Todas as noites são mais de 80 pessoas que vão até lá fazer esse exame. E o que esse exame vai ver? Ele vai ver cada uma dessas fases do sono, quanto tempo que eu passei em cada uma dessas fases, quanto tempo que eu demorei para começar o meu sono, se eu tive despertares, se eu ronquei, tem um microfone que vai dizer se eu ronquei, como que está o meu fluxo de ar, se eu tive o problema que nós chamamos de apneia do sono, se eu tive alguma arritmia durante o sono, se as minhas pernas se movimentaram. Tudo isso, em uma noite de sono, a gente consegue avaliar. E olha que interessante, nos últimos anos houve um progresso em relação a como fazer esse exame, e hoje em dia, além da pessoa ter a possibilidade de fazer o exame do sono em um laboratório de sono, também é possível fazer esse exame na própria casa da pessoa. Então é feito toda essa montagem na casa da pessoa, recebe todos esses sensores e aí ela vai dormir normalmente, com a vantagem de que dorme no seu travesseiro, na sua cama, no seu ambiente, e aí os resultados muitas vezes eles são mais próximos do que é o dia a dia daquela pessoa. É porque às vezes num ambiente diferente, né? Por mais que seja, né, um hotel 6 estrelas, né, Nelly? A gente estranha, nada como a cama da gente, o nosso travesseiro, né? Então, tendo a possibilidade de fazer esse exame em casa, acho que os resultados são mais próximos mesmos, né? Agora, tem mais ouvintes aqui participando conosco. A Fátima Aquino tá aqui mandando mensagem. A Judite, em Aurora, no Ceará, diz que adora dormir na rede, né? Tem gente mandando mensagem que gosta de dormir com a televisão. Ah, é gostoso mesmo. Quer ver? Esse ouvinte aqui tá falando sobre isso. Vamos ouvir. Fábio Santana, de Diadema. Opa, curtinho? Ah, não, tem aqui a de cima. Vamos lá. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Eu e minha esposa nos acostumamos a dormir com a televisão ligada. Deixamos no timer 60, 90 minutos, mas no meio do caminho nós já fomos. Fábio Santana, de Diadema. O Celso de Pirituba, ele tá perguntando, o Edson perguntou sobre bebida alcoólica, né? Mas o Celso de Pirituba, ele quer saber sobre a alimentação, se isso influencia ou não no sono, mas ele faz uma pergunta específica sobre chocolate. Antes de dormir, você dorme melhor? E aqui eu estendo, claro, tem alguma outra alimentação que ajuda ou que cria uma dificuldade para dormir, doutora? O pessoal no nosso chat do YouTube estava falando de chás. Então a alimentação, ela ajuda, ela piora? Sim, a alimentação ela pode ser um aliado ou ela pode ser um inimigo do nosso sono. Então vamos lá, vamos começar pelos nossos inimigos. Tudo que contiver cafeína pode prejudicar o início do sono. Né? E um tipo de cafeína, né, uma parte que tem é a teobromina, que está muito presente nos chocolates, por exemplo. Então pode sim, dependendo do chocolate, e aí, por exemplo, o chocolate amargo tem mais do que o chocolate ao leite, em alguns casos pode prejudicar, principalmente se for em grande quantidade. O café pode prejudicar, se for mais próximo ao horário de dormir. Nós até tentamos, assim, por uma segurança maior, evitar nas últimas 6 horas antes de dormir alimentos que contenham cafeína. Aí nos chás a gente tem que ter cuidado. É um chá que contém cafeína?
que eu quero dizer com isso? É o chá branco, o chá mate, o chá verde, todos esses contêm cafeína, então eles têm a capacidade de nos manter mais alertas, mais acordados, mais ligados, digamos assim. Já aqueles chás mais relaxantes, por exemplo, o chá de camomila, a erva cidreira, esses chás para muitas pessoas, não só pelo chá, mas por todo o conforto que traz essa xícara de chá perto do horário de dormir, também pode nos auxiliar do sono. Na parte de alimentação, se eu comer, por exemplo, um hambúrguer no período da noite, principalmente próximo ao horário de dormir, imagine o quanto meu corpo está responsável pela minha digestão, o quanto ele tem que se concentrar naquilo. E eu tenho uma dificuldade maior de iniciar o meu sono, com o risco de ter mais despertares. Então, no período da noite, nós sempre recomendamos uma alimentação mais leve, uma salada, um omelete, algo só um lanche, mas um lanche mais tranquilo, um sanduíche natural, e de preferência algumas horas antes do período do sono. Se você é daquelas pessoas, por exemplo, que você janta às 19 horas, vai dormir às 23, mas perto de dormir já tem um pouquinho de fome, aí quem sabe um copo de leite, uma fruta, algo como que as pessoas costumam dizer de a ceia, né? Só algo bem pequeno, mais próximo do horário de dormir. Ouvinte aqui, deixa eu ver. Araci do Jaguaré também está aqui na escuta, na sintonia. Maurício Brito de São Bernardo do Campo. A Estela Abdala de Florianópolis, não perde um, obrigado, viu, Estela? Sempre. Clodoaldo Tibiriçá, Aldélia Vido, Antônio Lino de Itaquera. O ouvinte gostou, viu, Antônio, do trocadilho da semana passada, lá do HDL, lá do colesterol. Muito, muito criativo aí, viu? A Andréia, e essa é a pergunta de muitos ouvintes aqui, a Andréia está perguntando sobre apneia, né? Se existe risco de morte, diagnosticada, como que deve ser diagnosticada, tratada. A gente falou rapidinho sobre apneia, mas tem algum complemento, doutora? Excelente. Eu também gostei desse trocadilho de vocês da semana passada. Acho que eu também vou usar no consultório. Eu vi que vocês falaram bastante de obesidade e sono na semana passada, né? Sim. Tem uma relação direta, com certeza. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de apneia. A apneia é quando eu tenho, justamente eu falei, né, sobre esse caminho que eu tenho, a minha via aérea superior, por onde entra o ar e vai até os meus pulmões. Se eu tiver qualquer obstáculo nesse caminho, por exemplo, se eu tiver um pescoço, se for um pescoço muito largo, se eu tiver gordura na volta dessa minha via aérea superior, no período que eu deito, que ela está mais relaxada, existe uma chance dela fechar, ou de ela pelo menos diminuir o seu calibre. Então, o que é exatamente a apneia do sono? São interrupções que eu tenho da minha respiração, que ocorrem repetidas vezes durante o momento que eu estou dormindo, e elas podem dar diversas consequências. Quando a gente fala tanto dessa relação obesidade e apneia do sono, é porque o sobrepeso e a obesidade são os principais fatores de risco, é o que mais aumenta a minha chance de desenvolver a apneia do sono. E nessa apneia existem diversos tratamentos. Qual que é o meu objetivo maior? Manter essa minha via aérea aberta durante o sono. Por exemplo, tem pessoas que só têm apneia do sono ou que muitas vezes só roncam quando estão deitadas de barriga para cima, que é algo que também propicia esse fechamento. Às vezes só colocar essas pessoas para dormir de lado já é o suficiente. Só que em alguns casos eu tenho quadros mais graves, os quadros que nós chamamos de moderados ou graves, e aí nós precisamos de tratamentos específicos. O tratamento específico tem uma gama de tratamentos que podem ser feitos. Por exemplo, desde exercícios para essa musculatura da via aérea superior, isso é feito com a fonoterapia, que é algo que cada vez mais cresce, a fonoterapia ligada ao sono. Nós temos aparelhos, dispositivos que mantêm essa via aérea aberta durante o sono, e pode ser, por exemplo, um aparelho feito por dentistas, um dentista especializado, que são duas placas que são colocadas dentro da boca e que vão puxar a minha mandíbula para frente durante o período que eu estou dormindo, conseguindo abrir essa minha via aérea e eu volto a respirar normalmente. E talvez vocês já tenham visto diversas pessoas usando um aparelho que nós chamamos aparelho de pressão positiva ou CPAP. Esse é um aparelho que o que ele faz? É conectado uma máscara no paciente, que normalmente é só ao redor do nariz,
ou na ponta do nariz, em alguns casos cobrindo o nariz e a boca, e você vai receber ar, igual o ar que a gente respira, só que um ar sob pressão. O que essa pressão vai fazer? Se você tem esse tubo por onde passa o ar, e esse tubo está fechando, eu vou jogar uma pressão maior, que vai fazer com que esse tubo abra e você volte a respirar normalmente. Esse é um dos tratamentos mais efetivos que eu tenho para a apneia obstrutiva do sono. Então, para todos os graus de apneia, a gente consegue tratar com esse tipo de dispositivo. Olha, não vai dar tempo da gente registrar aqui todas as mensagens, né? É um assunto que rende também com as explicações aqui detalhadas da doutora Érica Treptow. A gente consegue entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né? O que é ter uma noite de sono bem dormida para que no dia seguinte a gente tenha disposição, não é? O Beto Alves de Santo André mandou mensagem, a gente não vai conseguir colocar aqui, ele fala sobre exercícios físicos. Gilson Sena, Mariana Moreira de Guarulhos, o Wilson dos Anjos, o Maurício Pitoli também escreveu aqui para cá. Quem mais aqui? Ana Trevisan de Santo André, Ana Cristina Souza também. Quem mais? Sandra de Atibaia, o Augusto da Silva Rocha de São Bernardo do Campo, Rogério de São Caetano, o professor Luiz Roberto, né? A gente não vai conseguir colocar aqui todas as mensagens, Laércio Sanches de Rio Claro, mas a gente se compromete aqui a continuar debatendo e falando sobre esse assunto nas próximas semanas. A doutora está convidadíssima aqui para voltar, para a gente continuar falando desse assunto tão importante, viu, doutora? Muito obrigada, eu agradeço muito o convite. Acho que tem uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, é que assim, sempre tentar priorizar um pouco o sono, né? Quando nós temos um trabalho a mais, ou até a partir de lazer, nós justamente costumamos tirar um pouquinho do sono. Não, hoje eu vou dormir um pouco mais para assistir um filme, vou dormir um pouco menos para assistir um filme, vou dormir menos para trabalhar mais. Mas lembrem que se vocês dormirem bem, vocês vão trabalhar melhor. Vocês vão curtir mais a vida, vocês vão ter mais prazer e mais disposição para o dia a dia. Então, sempre buscar daquele equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio é tudo. Doutora Érica Treptow está nas redes sociais, é só pesquisar por Érica Treptow. Érica é com K, Érica Treptow, que o ouvinte encontra aqui, tem as lives, as discussões aqui, informações importantes nas redes sociais, Érica Treptow, e também Instituto do Sono Oficial. Doutora, brigadíssimo pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, bom fim de semana. Muito obrigada, um excelente final de semana para vocês e que durmam super bem. Obrigado, até a próxima.